Sua Bíblia está onde? Do livro de João, capítulo 40. Diz assim a palavra do Senhor para a igreja nessa noite. E tem como título a mulher samaritana, em nome de Jesus. E por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram, um dia Jesus fazia batizar mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos. E deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era necessário atravessar o Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. E havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Disse uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então ele respondeu à mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus, e que ele te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele lhe daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens de pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir água viva? Caso tu és a maior do poço de nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor nessa noite nos tratando, falando a história da mulher samaritana. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto Jesus caminhava com seus discípulos, Jesus resolveu ficar para ter aquele encontro com aquela mulher em Samaria. Era preciso ele passar por ali. Aleluia, em Samaria, que era meio-dia, hora sexta, no caso, era meio-dia, aquele sol quente, enquanto a mulher tirava água do poço. Mas Jesus começa a dialogar com aquela mulher no poço de Samaria ali, aleluia. E ela, a princípio, ficou meio receosa, e ela esperava o profeta, aleluia. Mas ela já estava falando com o profeta e com a fonte de água viva. Ela pedia água, mas a água que ela pedia era material, e Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a fonte, aquela água que mata a sede, aleluia, a sede do nosso interior, do nosso espiritual. Enquanto a água material, toda hora a gente tem sede, a gente quer beber aquela água, mas é uma água que não sacia. Aleluia. Jesus sacia a nossa necessidade, aleluia, sacia a nossa vontade de beber água, porque ele é a fonte de água viva. E ele começa a dialogar com ela ali, aleluia, naquele poço ali, porque Jesus não quer perder ninguém, aleluia, ele não quer que ninguém pereça. Então, aleluia, se você ler, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, a Bíblia você vê que Jesus vem falando mais de inferno, aleluia, do que de céu. Porque Jesus quer que todos nós nos salvem. Jesus não quer deixar ninguém para trás. Por isso ele nos chama para o arrependimento. A intenção de Jesus, aleluia, era converter aquela mulher dos seus pecados. Aleluia, dando a fonte de água viva para ela conhecer a fonte de água viva. Portanto, ela faz uma pergunta para ele: sendo tu, judeu, como tu me pedes água? Aleluia. Para uma samaritana, eles tinham uma diferença. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Jesus, aleluia, ignora as palavras dela. Ele continua dialogando com ela. E ela precisa passar por ali para que a mulher viesse a se libertar. Portanto, quando chega no certo versículo da Bíblia, pergunta: chama teu marido? Ela fala que não tem marido. Ele fala: bem se vê que o filho que você tem não é seu marido. Aí ela já começa a ficar desconfiada. Até que ela se convence e pede a fonte de água viva. Ela quer conhecer, ela quer beber a fonte de água viva. Aleluia. E nós já temos essa fonte de água viva. É por isso que nós estamos aqui hoje, glorificando e exaltando o santo do Senhor, sobre o nome do Senhor nessa noite. Porque a gente já conhece